Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal determina que municípios apresentem contratos com escritórios de advocacia em outros países. O plenário do Supremo invalida leis de Goiás e Pernambuco que reduziram o ICMS de cervejas feitas à base de mandioca. O Superior Tribunal de Justiça define candidatos para vagas de ministro. 3 mulheres e 3 homens integram as listas. Justiça autoriza operação contra grupo envolvido em roubos de condomínios de luxo em 5 estados brasileiros, com prejuízos que chegam a 50 milhões de reais. Mantida a condenação de falsa psicóloga que atendia crianças com transtorno do espectro autista em São Paulo. E ainda, Expo Jude. O STF está presente na maior exposição de tecnologia e inovação do Poder Judiciário. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 15 de outubro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal determinou que municípios brasileiros apresentem à Corte contratos firmados com escritórios de advocacia em outros países. A decisão foi em ação que discute a possibilidade de as prefeituras buscarem indenização no exterior por danos causados no Brasil. A questão envolve, entre outras, ações de ressarcimento relativas aos acidentes de Mariana e Brumadinho. O Instituto Brasileiro de Mineração questiona no Supremo a possibilidade de municípios brasileiros apresentarem ações judiciais no exterior. O IBRAM contesta a celebração de contratos de risco baseados nos chamados honorários de êxito, com previsão de remuneração dos advogados com percentuais de, no mínimo, 30% do valor da reparação. Para a entidade, isso representa risco de lesão econômica às vítimas e aos cofres públicos. Segundo o Instituto, em apenas uma dessas ações, que deve ser julgada ainda este mês na Justiça Inglesa, há pedido de indenização de 260 bilhões de reais. O ministro Flávio Dino, em decisão liminar, aceitou parte do pedido. O ministro determinou que os municípios com ações judiciais no exterior apresentem os termos firmados com escritórios de advocacia contratados para representá-los nesses processos. As prefeituras também ficam impedidas de pagar honorários em contratos de risco sem que a Justiça brasileira, principalmente o STF, examine previamente a legalidade desses atos. O relator cita precedentes do Tribunal de Contas da União no sentido de que os contratos de risco com a administração pública não possuem previsão legal, devendo as contratações públicas definirem antecipadamente, de maneira clara e precisa, todos os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em observação ao princípio da vinculação das partes ao edital e à proposta que aderiram. Flávio Dino reforçou ainda que o objetivo da liminar não é fazer juízo de valor sobre as ações ajuizadas pelos municípios perante os tribunais estrangeiros, mas sim verificar o impacto desses contratos advocatícios nos cofres do governo. O plenário do Supremo derrubou leis estaduais de Goiás e de Pernambuco que reduziram o ICMS de cervejas feitas à base de mandioca. Para o STF, a alíquota menor prejudica a concorrência. Os detalhes na reportagem de Amanda Mustafa. A decisão unânime do plenário virtual foi tomada no julgamento de 2 ações diretas de inconstitucionalidade apresentadas pela Associação Brasileira de Bebidas. Nas ações, a ABRAB questiona a lei de Goiás que estabeleceu alíquota reduzida do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços nas operações internas com cervejas que tenham percentual mínimo de fécula de mandioca na composição. E ainda uma lei de Pernambuco que reduziu o ICMS nas operações internas e de importação com cervejas em embalagem retornável, que também contenham fécula de mandioca. O relator, ministro Edson Fachin, afirmou que as leis causam desigualdade e geram desequilíbrio na concorrência e constatou o caráter discriminatório das normas. O ministro lembrou que o STF já declarou a inconstitucionalidade de outras leis sobre esse assunto. O Supremo Tribunal Federal manteve a condenação da empresa de Águas e Energia de São Paulo, a EMAI, pela morte de 40 toneladas de peixes no rio Tietê. O desastre ambiental foi há 10 anos.
O caso teve origem numa ação civil pública apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a EMAI e o Departamento de Águas e Energia Elétrica. A primeira instância da Justiça Estadual havia concedido a responsabilidade das duas entidades públicas na formação de uma mancha negra sobre as águas do rio, decorrente de uma operação incorreta em represas e que resultou na morte dos peixes. As duas empresas foram condenadas a pagar R$2,5 milhões em indenização por dano ambiental, valor que deve ser destinado ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos. A segunda turma do STF anulou a condenação da mulher de um ex-banqueiro por lavagem de dinheiro. Vamos entender o caso com a repórter Marta Ferreira. O caso envolve o Banco Santos, que teve a falência decretada em 2005, junto do bloqueio dos bens do dono. Também foram encontrados indícios no banco de crime contra o sistema financeiro. A mulher do ex-banqueiro acabou condenada por lavagem de dinheiro pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A defesa recorreu ao Supremo, alegando que a condenação foi baseada em provas ilícitas e, por isso, pedia a anulação da decisão. O ministro Edson Fachin, relator do caso, negou o pedido. A defesa, então, entrou com um novo recurso que foi julgado na segunda turma do STF. A análise desse recurso foi retomada com o voto vista do ministro Gilmar Mendes, que divergiu do entendimento do ministro Edson Fachin. Em conclusão, presidente, eu estou divergindo de Vossa Excelência para reformar a decisão agravada e, na apreciação da questão judicial de mérito, considerar as cópias de ofício, a fim de estender ao presente feito os efeitos do acórdão TRF3, confirmado pelo STF nos autos do ARI 1.157, que reconheceu a nulidade da sentença proferida nestes autos, determinando-se o retorno do feito à origem para aprovação de nova sentença. É como voto. O ministro Edson Fachin manteve o seu entendimento de negar o pedido da defesa. As duas ações penais tiveram tramitação distinta e foram julgadas numa mesma sentença. Quando as apelações chegaram ao TRF, elas foram julgadas separadamente em momentos distintos. E nos autos principais, que aqui não estão em questão, foi reconhecida a nulidade referida por Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, ou seja, como está no voto de Sua Excelência, a página 8. Exame de preliminar de nulidade pela impossibilidade de reperguntas dos interrogatórios dos corréus. Esta nulidade foi reconhecida lá, mas pelo exame que fiz, não é uma nulidade que esteja aqui presente a ensejar o mesmo destino no julgamento desses agravos regimentais e, eventualmente, é o mesmo destino na ação penal. Se chegar ao mesmo destino, tenho para mim que este é um exame que deveria ser feito pelo Tribunal de Origem, não por esse Supremo Tribunal Federal. A segunda turma, por maioria, seguiu a divergência. A turma, por maioria, apreciando a questão prejudicial de mérito, concedeu habeas corpus de ofício a fim de estender ao presente feito os efeitos do acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do recurso ordinário 1.157.879, que reconheceu a nulidade da sentença proferida nestes autos, determinando o retorno do feito à origem para a prolação de nova sentença. A seguir, TRT da 15ª Região mantém demissão por justa causa de gerente de farmácia acusado de discriminar funcionárias. E ainda, STJ define candidatos para vagas de ministro. 3 homens e 3 mulheres integram as listas. Voltamos em instantes. O Superior Tribunal de Justiça definiu os candidatos que irão concorrer a 2 vagas de ministros da Corte. As informações com a repórter Kátia Gomes.
Em sessão realizada pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça, foram escolhidos os nomes dos desembargadores federais e membros do Ministério Público que irão concorrer aos cargos de ministros do STJ nas vagas decorrentes das aposentadorias das ministras Laurita Vaz e a Suzete Magalhães. A Constituição Federal define que o Superior Tribunal de Justiça tenha, no mínimo, 33 ministros, divididos entre juízes dos TRFs, desembargadores dos Tribunais de Justiça, advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e dos territórios, alternadamente. Participaram da escolha por voto secreto todos os 31 ministros do STJ em atividade. Foi a primeira sessão para a formação de listas tríplices que utilizou o sistema eletrônico de votação, aprovado pelo Pleno em junho. Para disputar a vaga destinada aos desembargadores dos tribunais regionais federais, foram escolhidos Carlos Augusto Pires Brandão, TRF1, Daniele Maranhão Costa, TRF1, Marisa Ferreira dos Santos, TRF3. Já para a vaga de ministro reservada aos membros do Ministério Público, vão concorrer Sami Barbosa Lopes, MP Acre, Maria Marluce Caldas Bezerra, MP Alagoas e Carlos Frederico Santos, MPF. O sistema de votação eletrônico utilizado foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, garantindo o sigilo nas votações, a possibilidade de escrutínios sucessivos e a divulgação imediata dos resultados. Agora, as duas listas serão encaminhadas ao presidente da República e ele irá indicar o nome de cada uma delas para que passem por sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Se forem aprovados na CCJ e no plenário do Senado, os dois escolhidos serão nomeados e empossados como ministros do STJ. Uma empresa que comprou imóvel com base em escritura pública falsa e buscava permanecer com o bem, teve o pedido negado. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Jáfer Araújo tem as informações. Emitida por cartório, a escritura pública garante a autenticidade, a segurança e a validade de diversos atos, como a criação de uma empresa, a oficialização de um divórcio e a operação de compra e venda de imóveis. Agora, mesmo com toda essa formalidade, é preciso muito cuidado para não cair em golpes a partir de escrituras falsas. A aposentada Janete Borges teve o apartamento invadido na cidade de Novo Gama, em Goiás, depois que ela se mudou de estado para realizar um tratamento de saúde. Quando retornou, a pessoa que estava residindo no local disse que comprou o imóvel de um terceiro que alegava possuir a escritura pública do apartamento. O invasor, ele forjou os documentos em nome de terceiros e está utilizando para se apropriar, do meu bem em locação para terceiros, como se ele fosse o proprietário, não eu. Eu estou sem moradia, estou pagando aluguel, reformando, porque a casa nem condições tinha para entrar. Eu tive que reformar a casa para conseguir entrar. Em uma situação como essa, como garantir a procedência da escritura do imóvel? Esta especialista em direito civil explica que o comprador pode fazer uma consulta, por exemplo, no site do Colégio Notarial do Brasil. Também é possível verificar a autenticidade do documento no portal extrajudicial, que, por exemplo, no Distrito Federal fica disponível no site do Tribunal de Justiça. Ele pode pedir a emissão de uma segunda via dessa escritura de compra e venda no cartório de notas e também pedir uma certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis. E quando, mesmo assim, o comprador fecha negócio com um fraudador? A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu que se a escritura pública do bem for declarada inexistente, ou seja, falsa, o legítimo proprietário de um imóvel tem direito de reivindicá-lo na Justiça, opondo-se ao interesse de outra pessoa que fez a aquisição de boa-fé.
O caso teve origem quando o espólio do legítimo proprietário de um imóvel ajuizou a ação para provar que o bem não foi vendido ao réu. Além disso, a suposta escritura de compra e venda, registrada anos mais tarde, seria falsa. Tempos depois, o bem foi vendido a uma empresa que reivindicou o direito de ficar com ele por ter adotado todas as cautelas necessárias ao comprá-lo. Em primeira e segunda instância, a escritura pública foi declarada inexistente, o que gerou a nulidade das operações de compra e venda. O Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou que o cancelamento do registro de título aquisitivo dá ao verdadeiro proprietário do imóvel o direito de reivindicar a posse, independente da boa-fé e do título do terceiro comprador. A empresa que comprou o imóvel do fraudador então recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A relatora do caso na terceira turma foi a ministra Nancy Andrighi. Ela destacou que, apesar de o caso trazer o conflito de interesses legítimos de partes que confiaram no registro do imóvel, o proprietário jamais poderia imaginar que perderia a propriedade por meio da apresentação de uma escritura falsa em cartório. Ainda de acordo com a ministra, a pessoa que adquiriu o bem pode solicitar indenização por perdas e danos contra o réu do processo, que vendeu o imóvel de forma indevida. Dessa forma, foi negado provimento ao recurso especial da empresa. E o STJ adotou o Diário de Justiça Eletrônico Nacional para a publicação oficial dos atos judiciais. Repórter Samanta Peçanha. As publicações dos atos judiciais do Superior Tribunal de Justiça vão ser feitas no Diário de Justiça Eletrônico Nacional do Conselho Nacional de Justiça. As publicações de cunho administrativo continuam a sair no Diário de Justiça Eletrônico do STJ. Essa mudança vai alterar a contagem dos prazos processuais, que passa a observar o sistema D+2. E o que isso significa? Então, os atos enviados para publicação até as 23 horas e 59 minutos vão ser disponibilizados no dia seguinte e considerados oficialmente publicados apenas no dia depois ao da disponibilização. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional pode ser acessado em comunica.pje.jus.br. Já as comunicações que atualmente são feitas pelo portal de intimação do tribunal vão ser realizadas pelo domicílio judicial eletrônico, e todos os entes que hoje são intimados pelo portal de intimação do STJ deverão se cadastrar no domicílio. Por esse QR Code aqui na tela, você encontra mais informações sobre o cadastro no manual do usuário. A alteração vai ser realizada em data a ser estabelecida por portaria da presidência do STJ. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, São Paulo, manteve a demissão por justa causa de um gerente de uma rede de farmácias acusado de discriminar funcionárias. Mais informações com Rosane Gomes. A demissão foi baseada em denúncias recebidas pela ouvidoria da empresa, que apontaram que o gerente tratava homens e mulheres de maneira diferente, sendo mais grosseiro e ameaçando as funcionárias. A empresa abriu uma investigação interna e ouviu 3 testemunhas que confirmaram as atitudes discriminatórias. Uma delas relatou que o gerente preferia trabalhar com homens, alegando que eles não pegam atestado nem faltam por causa dos filhos. Em primeira instância, a Vara do Trabalho de Garça, em São Paulo, havia revertido a demissão e determinado o pagamento de verbas rescisórias ao gerente, como se fosse uma dispensa sem justa causa. Porém, essa decisão foi reformada pela 11ª Câmara do TRT, que entendeu que a justa causa foi comprovada. A relatora do caso, juíza convocada Laura Bittencourt Ferreira Rodrigues, destacou a importância de julgar com perspectiva de gênero, considerando que depoimentos sobre discriminação podem ser influenciados por estereótipos. Ela afirmou que as provas apresentadas confirmaram as conclusões da sindicância interna, que apontou o comportamento abusivo e discriminatório do gerente. Dessa forma, a demissão por justa causa foi mantida. A seguir, Justiça autoriza operação contra grupo envolvido em roubos de condomínios de luxo em 5 estados brasileiros. E veja também, Ministério Público denuncia 2 homens por abuso, maus tratos e morte de um bode. Assunto para o próximo bloco. Até já.
Está prevista para a sessão plenária do STF desta quarta-feira a homologação dos planos para a melhoria do sistema prisional brasileiro apresentados pelas unidades da Federação, na ação que reconheceu a existência de violação dos direitos dos presos no sistema carcerário. A questão foi decidida pelo Supremo em uma ação apresentada pelo PSOL. Repórter Marta Ferreira. Os ministros reconheceram a existência desse desrespeito aos direitos dos presos, diante da superlotação e das péssimas condições das unidades prisionais. Assim, eles determinaram que os governos estaduais e federal elaborassem planos para enfrentar os problemas no sistema prisional. Foi dado um prazo para cumprir essa determinação. No fim de setembro, a Advocacia Geral da União enviou ao STF o Plano Nacional para a Melhoria do Sistema Prisional Brasileiro. Na manifestação enviada à Corte, a AGU esclarece que o plano foi construído de forma colaborativa e democrática, contando com a participação de autoridades e órgãos dos três poderes, de associações e da sociedade. Foram disponibilizados mecanismos de participação popular, como consultas e audiências públicas. O plano é dividido em 4 eixos temáticos: controle de entrada e vagas no sistema prisional, qualidade da ambiência, dos serviços e da estrutura prisional, processo de saída e reintegração social e políticas de prevenção para evitar a repetição do estado de coisas inconstitucional. Após a homologação pelo Supremo Tribunal Federal, a União terá 3 anos para execução do Plano Nacional. Ministério Público denuncia 2 homens por abuso, maus tratos e morte de um bode. Justiça Federal autoriza combate, receptação e comércio ilegal de cabos de energia. Polícia Civil de 3 estados desarticula organização criminosa especialista em furtos e roubos em condomínios de luxo. Confira os destaques. As polícias civis de Goiás, São Paulo e do Paraná cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra uma organização criminosa envolvida em furtos e roubos de condomínios de luxo em 5 estados brasileiros. O prejuízo ultrapassa 50 milhões de reais. Os bandidos usavam as redes sociais para levantamento de dados, entravam nos condomínios se passando por moradores ou visitantes, invadiam os apartamentos e roubavam os objetos de valor. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal fez operação para reprimir a receptação e o comércio ilegal de cabos de energia roubados da empresa de trens urbanos de Porto Alegre S.A. e das concessionárias de energia elétrica. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em vários municípios do Rio Grande do Sul. A investigação começou após constantes furtos de cabos na linha metroviária, o que vem gerando a interrupção do principal transporte intermunicipal da região metropolitana, risco de graves acidentes e comprometimento dos serviços. Em Anaí, no oeste do estado do Paraná, 2 homens foram denunciados pelo Ministério Público por abuso e maus tratos por terem matado um bode para zombar de adversários políticos. O crime foi no dia 7 de outubro, um dia após as eleições municipais, como provocação. Foi filmado o animal vivo em uma caminhonete e em seguida aparece somente o couro do bode e um homem pichando com spray o número do candidato adversário. A violência com o animal circulou em aplicativos de mensagens e redes sociais. Um funcionário terceirizado da Receita Federal foi condenado pela Justiça por tráfico internacional de drogas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Márcio Fontinelli tem mais informações. A partir das provas e da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, a Justiça condenou a 8 anos e 3 meses de prisão um funcionário terceirizado da Receita Federal por tráfico internacional de drogas. Em junho deste ano, ele foi pego pela polícia com 42 quilos de cocaína dentro de uma viatura da Receita no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O criminoso, que receberia R$60 mil pelo serviço, pretendia embarcar a carga em aviões com destino ao exterior. Também em São Paulo, a Justiça manteve a condenação da falsa psicóloga que atendia crianças com autismo. A mulher foi denunciada pelo Ministério Público há 2 anos. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. Ao julgar o caso, a Justiça Paulista redimensionou a pena pelo crime de estelionato para 30 anos de reclusão inicialmente fechado.
Mas o TJ manteve os 25 dias de prisão simples por exercício ilegal da profissão de psicóloga com especialidade em transtorno do espectro autista. A falsa psicóloga, que atendia crianças com autismo em Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo, já havia sido condenada em primeira instância em 2023, um ano depois de ter sido denunciada pelo Ministério Público. De acordo com o processo, ela foi contratada como assessora pedagógica por uma instituição de ensino, mas passou a oferecer tratamento particular para crianças com transtorno autista matriculadas na escola. Segundo a denúncia, a mulher utilizava um diploma falso de especialista no assunto. Foram quase 2 anos de vantagem ilícita, que chegam a mais de R$10 mil. Para sensibilizar a sociedade sobre o combate ao feminicídio, o Fórum de Cuiabá, Mato Grosso, recebeu a primeira mostra fotográfica das vítimas desse tipo de crime. A reportagem é de Luana Dalbian. O projeto é idealizado pelo Movimento Nacional Virada Feminina e agora é realizado em Cuiabá pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria da Mulher com o tema Feminicídio, um crime contra a equidade. Para que as pessoas, tanto os servidores como as pessoas que frequentam aqui um fórum, para mostrar, ver esses rostos dessas mulheres que não terão futuro, mães que não verão seus filhos crescerem, para ver essa realidade de perto, porque tudo é muito longe da gente. Essas mulheres, elas não são só números de processo, números de estatística, não é só isso, elas são vidas que foram interrompidas por seus companheiros, isso é muito triste, ou seja, uma violência dentro de casa, doméstica, familiar, e tiveram suas vidas interrompidas. A mostra exibe 12 painéis fotográficos. Um deles traz o caso de grande repercussão nacional da ex-modelo Elisa Samúdio, ocorrido em 2010, e as outras 11 fotos retratam vítimas de feminicídio dos últimos anos no estado. Dentre elas, a Silbene da Guia, de 40 anos, morta pelo companheiro em 2022 em Várzea Grande, na casa em que morava com seus 4 filhos. A mãe de Silbene é servidora do Fórum de Cuiabá há 28 anos e trabalha na 2ª Vara de Violência Doméstica. Ela conta que não imaginava viver de perto a triste realidade do feminicídio. Todo dia chegava aquele monte de medida protetiva, Era de 10, 20, tinha dia que chegava a 40 medidas protetivas. Cada um caso mais feio do que outro, mais violento do que outro. Mas eu nunca pensava que ia acontecer comigo, E aconteceu. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Mato Grosso tem a maior taxa de feminicídios do país. 80% dos feminicídios cometidos neste ano foram no ambiente doméstico e 55% com o uso de arma branca. O trabalho do Poder Judiciário de Mato Grosso não é apenas julgar os processos, como também realizar ações de políticas públicas para evitar novos casos. A gente trabalha com política pública primária para evitar que ocorra violência e também a política pública terciária, quando já ocorreu, para tratar tanto o autor da violência, que a gente tem os grupos reflexivos espalhados em várias comarcas do estado, porque aquele cidadão vai continuar a existir, então ele tem que ser tratado para evitar voltar para o sistema e também para dar amparo àquela mulher em situação de violência, encaminhando para cursos, psicólogos, auxílio financeiro, que muitas vezes o município, o estado de Mato Grosso também tem. A mostra fotográfica está localizada aqui no hall de entrada do Fórum de Cuiabá, em um espaço estratégico, onde passam aproximadamente 400 pessoas ao longo do dia, que são impactadas com esses registros. E não apenas servidores, como também vítimas da violência doméstica, seus familiares e agressores, que são julgados aqui no Tribunal do Júri. A mostra fotográfica já passou por outros locais para despertar a conscientização sobre o tema. Como acadêmico, como homem também, é muito importante nessa conscientização do que tem acontecido com esses números no nosso estado. Então a gente sempre fica chocada, fica triste, mas tem que encarar essa realidade para poder combater, todos os dias. A seguir, o Ministério Público aciona o município de Manaus na Justiça para que resolva precariedades na educação escolar indígena.
O Judiciário Mineiro lança projeto piloto do EPROC e o trâmite de processos judiciais passa a ser feito eletronicamente de forma integrada. A gente mostra já já. A análise de trechos da lei do marco temporal segue em discussão no STF. Nesta segunda-feira, membros da Comissão Especial sobre o tema debateram sobre soluções para a demarcação de terras indígenas. Amanda Mustafa. Em discussão, a possibilidade de buscar novas fontes de financiamento para as indenizações por demarcações de terras. O ministro Gilmar Mendes, relator das ações sobre a lei do marco temporal no Supremo, destacou a necessidade de busca de consenso. O ministro afirmou que o Brasil tem lugar para todos e, por isso, não precisamos cultivar conflitos, e sim identidade e proximidades. A sessão contou com a participação de 5 representantes indígenas de forma presencial e online, escolhidos pelo Ministério dos Povos Indígenas para compor a comissão especial. A inclusão dos representantes não exclui a possibilidade de retorno da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, à comissão. A próxima audiência está marcada para o dia 23 de outubro, à 13h, na segunda turma do STF. Na pauta, a tese do marco temporal prevista na nova legislação, passando pela jurisprudência do STF sobre o tema e os vetos presidenciais à lei. O Ministério Público Federal acionou o município de Manaus na Justiça para que resolva de uma vez as precariedades na educação escolar indígena. Márcio Fontinelli. Com um pedido de urgência, o Ministério Público Federal entrou com ação na Justiça contra o município de Manaus, no Amazonas, por omissão e ausência de interesse da Secretaria de Educação em resolver os problemas das escolas indígenas na região. Faltam salas e também representação das comunidades no Conselho Municipal. Além da obrigação em oferecer recursos materiais para os indígenas, o MPF pede que a Prefeitura seja condenada a pagar R$2 milhões por danos morais coletivos. O projeto piloto do EPROC foi implantado no TJ de Minas Gerais com o objetivo de deixar o Poder Judiciário mais ágil. Agora, todo o trâmite de processos judiciais pode ser feito eletronicamente, de forma integrada, na primeira e na segunda instâncias. O EPROC já está em funcionamento na comarca de Belo Horizonte. O lançamento oficial foi no espaço de convivência da sede do Tribunal de Justiça. O evento reuniu magistrados, servidores e representantes das instituições integradas ao sistema. É uma forma de atender melhor o jurisdicionado e atender o gabinete judicial com maior presteza. Eu acredito que vai nos facilitar, vai melhorar bem a tramitação dos processos. Um avanço porque vai unificar os sistemas processuais de primeiro e segundo graus, o que garante mais segurança, confiabilidade e produtividade. A automatização simplifica e desburocratiza o andamento dos processos e, assim, agiliza os fluxos de trabalho com redução de tempo e esforço na geração de documentos, notificações e intimações, por exemplo. A classificação automática de conteúdo das petições e a movimentação também automatizada dos processos são algumas das funcionalidades do EPROC. A Defensoria Pública, assim como acho que o Tribunal de Justiça e os magistrados, a gente está com uma grande expectativa positiva em relação a esse sistema, no sentido da estabilidade e dos defensores públicos terem um acesso tranquilo para trabalharem, no dia a dia deles. Essa é a expectativa das instituições integradas. É um sistema que costuma funcionar bem e tem muita estabilidade. E a gente está aí para poder trabalhar em parceria, em conjunto com o TJ, para que a implantação se dê de forma menos demorada, que se dê de forma mais gradativa e mais
tranquila para a advocacia de Minas também. O EPROC é um sistema que permite que toda a tramitação dos processos judiciais seja feita de forma eletrônica. O sistema foi desenvolvido e cedido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e está sendo implantado aqui no TJMG em etapas. O projeto piloto já está no ar nas varas de feitos tributários, nas câmaras de direito público e na assessoria de precatórios. O novo sistema será expandido gradualmente, de acordo com os resultados. Diante da avaliação feita do trabalho desses primeiros dias, a direção do tribunal poderá, então, decidir quais serão os próximos passos. A implantação do EPROC no TJMG durou cerca de 10 meses. Agora, o novo sistema vai substituir, a médio e longo prazos, o PJE, o antigo sistema usado pelo Tribunal Mineiro. O processo fica mais ágil, com isso a prestação jurisdicional também fica mais célere. O projeto do EPROC começou a ser desenvolvido na gestão do ex-presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho. Tenho certeza que servirá muito para melhorar a prestação jurisdicional, que é o que todos nós queremos e o que a sociedade nos exige. O presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, destacou a celeridade do novo sistema. É um dia marcante, emblemático para o nosso Tribunal de Justiça. Eu tenho certeza que a nossa missão de prestar uma jurisdição célere e eficaz hoje ganha uma dimensão muito grande. A 4ª Jornada Gaúcha de Adoção e Acolhimento, promovida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, contou com a participação de profissionais da área de proteção da infância e juventude. O repórter Mauro Bercois acompanhou e conta como foi o evento. A 4ª Jornada de Adoção e Acolhimento do TJRS faz parte da retomada de um importante projeto de articulação do Poder Judiciário junto ao sistema de garantia de direitos do Estado. Durante a jornada, foi debatido a importância de assegurar o direito fundamental à convivência familiar e comunitária àqueles que não têm uma família. Para o coordenador da CIG, juiz corregedor Johnson, a jornada também tem a finalidade de desmistificar o processo adotivo. Alguns preconceitos e alguns mitos, né, presentes na sociedade de que a adoção é um processo moroso, inatingível. Tratarmos da questão dos perfis, ainda guarda um certo preconceito de crianças de 0 a 3 anos de idade, é a grande procura das pessoas e nós temos um grande contingente de adolescentes, de pré-adolescentes em busca daquele desejo de ter uma família. Outros temas foram debatidos por representantes da rede de proteção da criança e do adolescente, como rompimento de vínculos de afeto, desafios da parentalidade adotiva, construção de novos vínculos e desproteção da infância nos eventos da calamidade climática no Estado. O direito à convivência familiar é fundamental, é direito fundamental previsto na Constituição e ele só vai se efetivar se todas as instituições se engajarem para que seja célere, para que a gente consiga que aquela criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade realmente consiga voltar para sua família de origem ou, se não for possível, que tenha acesso a uma família por adoção. A política de acolhimento ela necessita um debate permanente, porque muda as condições, mudam o perfil dos acolhidos. No Brasil, 33 mil crianças e adolescentes são acolhidas institucionalmente. Dessas, 3.700 estão no Rio Grande do Sul, 550 já estão aptas para adoção e 600 estão em processo de adoção. O desafio é garantir a esses cidadãos uma família legítima, seja ela genética ou reconhecida pela lei. A CIG-RS organizou uma cartilha de orientação do processo de preparação à adoção, que resulta de uma ideia e de um planejamento das equipes técnicas e está disponível no site do TJRS na área da Coordenadoria da Infância e da Juventude. Muito importante esse trabalho, para que as pessoas possam entender que muitas vezes a espera não está relacionada à burocracia, assim os perfis que os habilitados escolhem.
No próximo bloco, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebe selo de linguagem simples 2024. E a gente fala também sobre a Expo Jude. O STF está presente na maior exposição de tecnologia e inovação do Poder Judiciário. Voltamos já. O presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, desembargador Valisney Oliveira, fez uma visita institucional ao comando da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha em Juiz de Fora. Repórter Vera Carpes acompanhou a visita e mostra pra gente as belezas de um palacete histórico. A sede da brigada está localizada no histórico Palacete Frederico Ferreira Lage, uma edificação de grande valor arquitetônico e cultural, que passou a abrigar a unidade militar em 1996. A 4ª Brigada é reconhecida por atuar em tragédias ambientais, como as ocorridas em Petrópolis e, mais recentemente, nas enchentes do Rio Grande do Sul. Durante a visita, o general Montella destacou a importância histórica do palacete, que já recebeu Dom Pedro II e a família real. Ele passou uma noite aqui com a sua família e tudo isso aqui foi preparado. Imagine para uma cidade pequena, da província distante do Rio de Janeiro, ter sido preparado para receber o nosso imperador da época. O palacete impressiona pela riqueza dos detalhes, como as escadarias em mármore de Carrara, esculturas trazidas de Paris, vitrais coloridos e um teto decorado com pinturas em estilo neoclássico, muito popular entre os séculos XVIII e XIX. O encontro dos dirigentes das duas instituições federais, Exército e Tribunal, irá render futuras parcerias, conforme destacou o presidente do Tribunal. Buscar sempre essa troca de experiências, busca de soluções para as nossas atividades, né? Nós consideramos que nós, da Justiça Federal, estamos em alguns lugares, em 26 cidades de Minas Gerais, e queremos nos expandir cada vez mais. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebeu o selo de linguagem simples 2024 como forma de reconhecimento ao empenho e ações desenvolvidas para tornar cada vez mais clara e acessível a comunicação da justiça com o cidadão. Fernanda Fernandes tem os detalhes. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso trabalha para se tornar o mais claro e acessível possível na comunicação com o cidadão. Por isso, celebra a conquista do Selo de Linguagem Simples 2024, concedido pela primeira vez pelo Conselho Nacional de Justiça, como forma de reconhecer e estimular o compromisso e o esforço dos órgãos do Judiciário com o uso de linguagem direta e compreensível a todos. Quando se encaminha documentos com a utilização de uma linguagem que ela entenda, que as pessoas entendam, a gente consegue, inclusive, que as nossas decisões sejam corretamente cumpridas, que os atos das pessoas em relação a eventual procedimento, processo judicial, seja efetivamente cumprido. Esse trabalho também, a gente tem que destacar, tem sido feito internamente com vários setores aqui do próprio tribunal, buscando também simplificar nossa linguagem aqui dentro mesmo. O selo da linguagem simples é uma das ações do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, lançado em dezembro de 2023 e assumido por todos os tribunais do país desde então. Mas essas práticas para facilitar a comunicação com a sociedade já eram realidade aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso desde 2022 por meio do Laboratório de Inovação. E aí foi feito todo um projeto em relação à linguagem simples, com capacitação, montagem do manual, montagem de glossário, e nosso manual, inclusive, ele é citado como referência no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Começou hoje em Brasília a Expo Jude, um encontro que reúne 2.000 pessoas para falar sobre tecnologia no judiciário, mostrar as experiências e novidades na área. Repórter Viviane Novaes esteve lá. O assunto aqui é o mundo digital, inovações em tecnologia e comunicação, cibersegurança
E são vários eventos ao mesmo tempo. Numa sala, o conselheiro Bandeira de Mello, do Conselho Nacional de Justiça, fala sobre a regulamentação da inteligência artificial. Na outra, treinamento técnico também sobre inteligência artificial na prática jurídica. A ExpoJude reúne 2.000 pessoas como advogados, juízes, desembargadores, servidores do judiciário. O defensor público Bruno Surré veio do Amazonas. Esses eventos permitem que você aprenda ou desenvolva ainda mais as capacidades de você aplicar na prática mesmo, no dia a dia, todas essas ferramentas que as várias empresas hoje colocam à disposição da gente. A ExpoJude também é uma feira com 114 estandes. A feira tem empresas de tecnologia e várias instituições, como o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas da União e o Supremo Tribunal Federal. Todas elas apresentam tecnologias que adotam no dia a dia. No estande do Supremo, os visitantes podem conhecer o aplicativo de celular TV Justiça Mais, serviço de streaming com a programação da TV e da Rádio Justiça, as sessões plenárias e os julgamentos históricos da Corte. Este é o 8º ano da ExpoJude, que é sempre realizada em Brasília. O evento também ocorre em outros países da América do Sul, Portugal e Estados Unidos. O curador do encontro, Ademir Piccoli, diz que não se pode pensar o judiciário sem o uso intensivo de tecnologia. Hoje você vê desembargadores dando aula de inteligência artificial, desembargadores dando aula de dados, desembargadores sentados aprendendo a programar um robô. É um novo momento em que a tecnologia virou fundamental para a justiça. A ExpoJude vai até a próxima quinta-feira. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma boa noite para você.